Correria aqui, antes de falar dessa notícia terrível envolvendo o Pedro, trazer a minutagem dos jogadores do Flamengo convocados para as seleções nessa última rodada de amistoso. Teve jogo ontem, teve golaço do Arrascaeta de bicicleta, e aí a gente vai trazer aqui quantos minutos cada um ficou em campo, lembrando que eles são esperados aqui no Rio de Janeiro nessa quarta-feira, vão direto para a concentração no Flamengo. Lá eles serão avaliados pelo departamento médico do Flamengo para poder saber se eles terão condições para o jogo de logo mais contra o Fluminense no Maracanã. Gonzalo Plata ficou 90 minutos em campo, notícia ruim. Arrascaeta foi titular, ficou 67 minutos em campo, fez um golaço. Não é exagero dizer que ele será relacionado. Vinha ficou 45 minutos em campo, mas o Vinha é pouco utilizado. Porém, vai ser o reserva imediato aí do Ayrton Lucas, até porque o Alexandre, que jogou pela seleção, disse publicamente que gostaria de dormir a correr contra o tempo e ficar à disposição para o jogo contra o Fluminense. Danilo ficou 45 minutos em campo e o Flamengo quer utilizar o Danilo, porque o Léo Ortiz tem chances remotas de ser relacionado para o jogo contra o Fluminense, e aí sobraria para o João Vitor. O João Vitor, que sentiu a pressão, eu particularmente acho que ele ficou muito nervoso no jogo contra o Sport, e acho que poderia sentir muito mais nesse clássico contra o Fluminense. Então o Flamengo quer utilizar o Danilo, ele vai chegar daqui a pouquinho ao Rio de Janeiro, na hora do almoço, assim mais ou menos, vai direto para o Ninho do Urubu, e Carrascal ficou apenas 9 minutos em campo. Desses aí, eu acho que o Carrascal que tem mais chances de iniciar a partida, mais chance de ser utilizado no clássico contra o Fluminense, o que seria uma ótima notícia para o Felipe Luiz, porque ele precisa ter um homem de meio campo. Já não tem o Arrascaeta, provavelmente como titular. E aí, tendo o Carrascal, de repente você começa o Carrascal, depois coloca o Arrascaeta. Então, foram esses os minutos em campo dos jogadores do Flamengo convocados para as suas respectivas seleções. Vamos agora falar dessa péssima notícia envolvendo Pedro, e eu vou trazer toda a cronologia dos fatos. Hoje, por volta das 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, depois de eu ter finalizado minha aula de boxe, peguei o celular, eis que uma mensagem de uma fonte do hospital, falando: Venê, Pedro está aqui no hospital realizando exames médicos na coxa, acho que tem lesão. E aí, obviamente, como eu sempre faço, né, porque eu recebi a foto e estava na cara que ele estava no hospital mesmo, mas eu tinha que saber se a foto era de hoje mesmo, se de fato ele estava fazendo exame, e fui apurar. E consegui a informação que sim, era verdade que ele estava no hospital, era verdade que ele tinha sofrido um problema muscular na coxa no treino de ontem, terça-feira, e por conta disso ele tinha ido ao hospital realizar a ressonância magnética. E aí publiquei a informação. Pessoas do Flamengo vieram falar: putz, caramba, que isso, não era para vazar e tal. Eu falei: pô, amigo, eu sou jornalista, se eu não vazar, outra pessoa vai acabar vazando. E aí logo depois o Flamengo divulgou um comunicado oficial confirmando a nossa informação, por volta das 10 horas da manhã. Boletim de imprensa sobre Pedro. O atacante sentiu dores musculares durante o treinamento da última terça-feira e precisou deixar a atividade. Nessa quarta-feira, realizou o exame de imagem que constatou lesão muscular na coxa esquerda. O jogador já iniciou o tratamento com o departamento médico do Clube de Regatas do Flamengo. Também nessa manhã, Pedro realizou radiografia de controle no antebraço direito, que apontou sinais de consolidação da fratura na una. Ou seja, galera, vamos lá. O Pedro sofreu essa lesão muscular. Com o antebraço, tudo certo. E aí, o Flamengo não divulgou a gravidade. Fui apurar novamente. Apurei que o Pedro está fora da final da Libertadores da América e dificilmente volta a jogar nessa temporada com a camisa do Flamengo. A dúvida é: ele vai ter condições de jogar as últimas rodadas do Brasileirão ou não? Na Libertadores, ele está fora. Péssima notícia. O Pedro, de verdade, cara, assim, incrível, porque o antebraço dele tá tudo certo. O planejamento estava ocorrendo tudo dentro do esperado com o departamento médico do Flamengo. O antebraço certo, no sábado contra o Red Bull Bragantino ele seria relacionado, iria ganhar minutagem pensando na final da Libertadores, mas aconteceu essa lesão muscular. Cara, que falta de sorte do atacante Pedro, que falta de sorte do técnico Felipe Luiz, e que falta de sorte para a torcida rubro-negra que não esperava isso. Eu confesso para vocês, obviamente, eu dou prioridade
a minha profissão, sou jornalista, eu tenho que correr para dar notícia, mas, cara, eu como torcedor foi um banho de água fria, de verdade, porque eu, de verdade, queria ver o Pedro na final da Libertadores e para mim ele seria um jogador muito importante nessa decisão. Porém, não vai estar à disposição. Agora é o Bruno Henrique que vai ser o centroavante do Flamengo. Gonzalo Plata está suspenso, não pode entrar em campo. E será que a gente vai ver um herói improvável? Alô, Juninho, hein? Juninho é um cara que merece ter mais oportunidades, não duvido nada. A gente já viu heróis improváveis na Libertadores. Gabiru no Internacional, Breno Lopes no Palmeiras, Daverson no Palmeiras, deve ter mais aí, heróis improváveis em Libertadores, em decisão de Libertadores. Será que o Juninho vai ser um herói improvável? Brincadeiras à parte, pessoal, torço muito para que o técnico Felipe Luiz consiga montar a equipe da melhor maneira possível para pegar o Palmeiras na final da Libertadores no dia 29. Mas antes dessa final, tem o Fla-Flu de logo mais. E aí, o provável time do Flamengo. Rossi, eu falo provável, porque esse foi o Flamengo que treinou essa semana para pegar o Fluminense sem os jogadores convocados. Rossi, Emerson Royal, João Vitor, e aí eles querem utilizar o Danilo como titular, Léo Pereira, Ayrton Lucas, Pulgar, Jorginho, o Alacian, Luiz Araújo, Bruno Henrique e Samuel Lino. Esse é o provável Flamengo. Não duvido do Carrascal começar e ele colocar o Arrascaeta no segundo tempo. A gente vai trazendo mais informações, agora partiu o SBT, porque lá a gente vai trazer mais notícias do Mengão. Tamo junto, galera. Fui! E agora? Quem segura o ataque do Flamengo sem Pedro na final? O camisa 9 sentiu dores no treino, fez ressonância e o diagnóstico foi devastador. Lesão séria na coxa e retorno só em 2026. A fratura no braço até mostrava sinais de evolução, mas o problema muscular tirou de vez o centroavante da decisão contra o Palmeiras. A ideia inicial era tentar utilizá-lo até no jogo contra o Galo, dias antes da final, mas o cenário virou de vez. Pedro vinha retomando atividades leves, ainda limitado, e agora abre um rombo no plano ofensivo do Flamengo. Na sua opinião, quem tem que ser o camisa 9 na final? Juninho, o Alacian ou improviso? Deixa aí seu comentário, participa com a gente. Abraço!